ACF. Almeida Corrigida Fiel, né? Essa tradução para nós lá. Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Se você não trouxe sua Bíblia, olha para cá que você vai ver no tela. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. A minha mensagem ela vai falar um pouco sobre os nossos pedidos, sobre as nossas intercessões. Por que muitas das vezes nós pedimos, nós intercedemos e nós não somos respondidos? Será que existe algo diferente? Será que Deus ama algumas pessoas mais do que outras? Algumas pessoas são melhores do que outras? Porque as suas orações são respondidas e muitas vezes a nossa oração não é respondida? Quantas vezes você já se questionou e chegou até Deus e disse: o Senhor não tem me ouvido? Será que é só o irmão não tem que? O irmão Mário? Será que é só a irmã Joaninha? Será que é só o irmão tal que ele ora e Deus responde? Nós vamos ver aqui, através da palavra do Senhor, e vai trazer um ensinamento muito interessante para as nossas vidas. Eu quero que você redobre a sua atenção, porque nós vamos ler vários versículos. Amém, Jesus? Você está aqui, amém? Amém. Então preste bem atenção. Não ligue nas crianças aí, porque daqui a pouco a minha filha sai correndo. Amém. E ela começa a dar uns gritinhos, mas preste atenção na mensagem, porque é algo de Deus para a minha vida e a tua vida, em o nome de Jesus. Então vamos lá, o que está escrito aqui? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, o quê? Vai lá pro 8, Thaís. 8. Travou? Porque aquele que pede, recebe. Mas eu peço. Jonathan, quantas vezes eu orei e decidi? Eu disse, eu quero ganhar na Mega Sena e não ganhei. O que está errado na tua oração, será? E o que busca, encontra. Diga comigo, o que busca, encontra. O que pede, não, mas desse jeito nem vamos receber nada. Nós temos que ter autoridade. Abre a tua boca e diga assim comigo: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, tem uma outra versão que diz que a porta será aberta a ele. Amém? Amém? Diga glórias a Deus por essa palavra. Fecha os teus olhos. Senhor, nessa noite fala aos nossos corações. Que o Senhor possa nos tornar pessoas fortes, com todo o poder que vem do Senhor, para que possamos, Deus, suportar tudo e todas as coisas com paciência. Glória a Deus! Pai, nós não podemos nos tornar escravos por meio de argumentos humanos que não têm valor, por meio de argumentos de pessoas da sabedoria humana, aonde que apenas é o que sabe de coisas humanas. Nós precisamos do entendimento, da sabedoria que vem dos céus. Glória a Deus! E nesta noite queremos ouvir a tua voz, porque o Senhor na cruz conquistou por nós. Na cruz o Senhor nos libertou. Na cruz o Senhor nos fez livres. E aqui nós estamos. Não há mais autoridades espirituais, não há mais espíritos malignos, não há mais dominadores nos lugares celestiais que possam roubar a nossa fé, a nossa salvação, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. Por isso, Pai, fortalece os nossos corações, fala com cada um dos teus filhos que aqui está. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre e todo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, meus queridos. Meus amados, pedir e receber é um assunto que muito é falado. Nós
mesmos já falamos várias vezes sobre o pedir, sobre interceder ao Senhor. Isso é tão verdade que muitos vêm à igreja para pedir. Muitos vêm à igreja para pedir algo ao Senhor. Só que nós vemos esse versículo aqui, e isso deixa bem claro, que não foi qualquer um que disse isso. Quem disse esse versículo foi o homem mais importante da face da terra, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aliás, o único que nasceu como rei. Porque se você parar para analisar Dom Pedro I, que foi o primeiro, né? Seu pai era rei, ele era príncipe. E aí depois de algum tempo ele assume o trono. Depois Dom Pedro II e assim por diante. Agora Jesus Cristo foi o único que nasceu como rei. Agora Thaís coloca lá em Apocalipse para nós. E é muito importante entender isso, porque quem é rei institui decretos. Quem é rei institui ordem. Quem é rei institui governo, governa tudo e todas as coisas. A Bíblia diz assim, ó, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome. De quem está falando aqui? Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Cristo é rei. Jesus é rei. E o Senhor Jesus não brinca com as palavras. Aliás, o único ser que brinca com as palavras é o próprio ser humano. E no mundo espiritual, as palavras elas têm muito poder. Quantas vezes você já disse palavras sem sentido, palavras vagas, palavras, decretos que você declarou, e você disse essas palavras brincando sem ter o peso que você estava falando. Muitas das vezes você já ouviu isso, provavelmente alguém já disse isso, que uma palavra ela é mais pesada do que um próprio soco. É ou não é? Sim ou não? Às vezes você falar uma palavra machuca mais do que você bater em uma pessoa. Então nós temos que entender isso, porque no mundo espiritual as palavras têm muito poder. E olha o que Tiago fala em Tiago 3,10. Ele traz uma reflexão muito importante para nós. De uma mesma boca procede bênção e... Ele está dizendo que de uma mesma vertente que tem bênção, pode também produzir maldição. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, Provérbios vai falar sobre isso. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está falando aqui, está instruindo a igreja. Ele está trazendo entendimento para nós essa noite. Toma cuidado no que você fala, no que você está dizendo, no que você está declarando, nas suas palavras, porque há um poder nas suas palavras. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança do Pai, e o Pai tem um poder. A Bíblia fala assim, que quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, o que Ele fez? Ele disse, haja luz. E o que aconteceu? A luz. Por causa das suas palavras. Há um poder na palavra e nós temos que entender sobre isso, meus amados. Jesus não estava brincando quando ele diz assim, ó, tudo que pedir. Não. Olha o que diz João 15,7. João 15,7 fala de algo muito importante para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Muitas das vezes os nossos pedidos não são respondidos, não é porque Deus não quer nos abençoar,
Não é porque Deus olha dos céus e diz assim, ó, não, esse filho é melhor, aquele não gosta, esse aqui está mais ou menos. A grande questão é que tudo está conectado a nós. É uma decisão minha e tua se posicionar, se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, as tuas palavras precisam estar em mim. O que o Senhor decretou precisa estar na minha vida. O Senhor é rei. As ordens que o Senhor instituiu precisam estar na minha vida. Como eu me comporto, como eu digo, como eu falo, a maneira como eu se expresso, eu preciso entender que as tuas palavras, Senhor, precisam estar em mim. Amém? Preste atenção nisso. Marcos 11, 24 vai falar de mais algo interessante também. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, receber, ou seja, vai recebê-las. Então aqui ele está falando de uma outra vertente do pedido também. Ele está dizendo, não basta você pedir de qualquer forma. Não basta apenas você chegar e falar assim, eu quero isso. Não é assim que funciona. Você tem que chegar, pedir a Deus através da sua oração. Nós lemos aqui o versículo anterior em que as palavras do Senhor precisam estar em nós. E agora nós vemos que o pedido ele precisa ser feito através de uma oração. Através de uma intercessão. E porque muitas das vezes, aí eu volto novamente ao que eu disse aqui no início. Porque nós estamos pedindo, mas nós não estamos recebendo. O que está acontecendo? O que você muitas vezes tem dito? O que está acontecendo? Será que, o que eu fiz? Às vezes você fala, o que eu fiz para merecer a vida que eu tenho? Eu quero deixar bem claro essa resposta para você. Você tem a vida que você merece. Nossa, mas eu não mereço a vida que eu tenho. É porque você tomou decisões que levaram você ter o que tem, viver a vida que você vive e viver as experiências que você vive. Então nós temos que entender, meus amados, que olha aqui, ó, Tiago 4:3, coloca lá para nós, é isso aqui, né? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, o pedido de vocês, trazendo um outro entendimento também para nós. O pedido também está conectado àquilo que nós vivemos, a prosperidade, a sabedoria e a riqueza, eles estão conectados. E nós entendemos que a prosperidade é algo divino que tem que estar na nossa vida. Nós temos que buscá-la e alcançá-la. Mas a prosperidade e a riqueza jamais vão chegar se nós não acessarmos primeiramente a sabedoria. Tiago 1,5 fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Meus amados, nós precisamos buscar a sabedoria que vem dos céus. Não estou falando de uma sabedoria humana. Não estou falando de uma sabedoria aqui dos homens, mas uma sabedoria que vem dos céus. E quando se fala em sabedoria dos céus, está conectado ao governo de Cristo, a terra, a nós. Então tudo aquilo que eu faço em prol do reino e entendo a necessidade do reino, quando eu me conecto ao reino, eu começo a entender, a conectar o meu espírito, eu começo a compreender, ter entendimento de uma sabedoria que vem dos céus. E dessa forma, quando você acessa a sabedoria de Deus, você começa a desfrutar da prosperidade na sua vida. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é conhecimento, é entendimento, é uma adaptação da parte de Deus que você vai sendo estruturado a ponto de você desfrutar da riqueza. É lógico que o dinheiro não é errado. Lógico.
Só que você tem que entender que o dinheiro não é o tudo. O dinheiro ele faz parte da nossa vida. Mas temos que entender que ele só vai chegar a partir do momento que acessarmos sabedoria, a partir do momento que vivemos uma vida próspera, e aí sim vamos desfrutar da forma correta do dinheiro. Porque pessoas que trabalham por dinheiro, elas vivem uma vida frustrada. Pessoas que trabalham por causa do dinheiro, elas não encontram paz. Elas não têm alegria no que fazem. Elas não desfrutam de uma harmonia, porque elas dependem do dinheiro para ficarem alegres. E aí a palavra de Deus nos traz um entendimento. Meus amados, entenda isso. Tudo o que pedires, se nós cremos, nós vamos receber, mas nós temos que entender o que nós precisamos nessa noite a sair daqui. Conectados o nosso espírito ao Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo que o governo de Jesus está sobre nós, não apenas na igreja, mas ao sair desse lugar, o governo de Deus se estende na nossa família. O governo do céu se estende no nosso trabalho. O governo do céu se estende aonde eu for e aonde eu estiver, aonde pessoas precisarem do alcance de Deus. Eu estou debaixo do governo do Senhor. Então a explicação de Tiago deixa bem claro em questão ao pedido. E eu quero esclarecer aqui 3 pontos rapidamente com vocês. Eu vou falar aqui, listar 3 pontos importantes sobre a maneira que nós devemos pedir. É lógico que existem várias outras formas, outras estágios que poderíamos dizer aqui, mas eu separei apenas 3 rapidamente para falar com você. Primeiramente, eu quero falar da forma como pedir, que é verbalizando ou falar. Repita comigo, falar. Você tem que falar na hora que você vai pedir. Nossa, que mistério, João. Olha que interessante isso. Meus amados, eu sei que muitas das vezes a gente fica em silêncio em certas situações e a gente não quer falar. Mas há uma necessidade de você verbalizar e falar com Deus aquilo que você necessita e precisa. Glória a Deus. Olha o que Jesus fala, ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o teu pai que está em secreto, o que ele faz? Ele te vê ali. Deus, ele está com seus ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. E ele sabe o que você precisa? Claro que sabe. Mas assim como quando você, por exemplo, vamos ver. Os homens casados aqui, digam amém. Amém. Levante a mão os homens casados hoje. Amém. Fique com a mão erguida. Quem disse para sua esposa hoje que ama ela? Diga amém. Amém. Eu não disse também, te amo. Você entende que o falar... eu vou perguntar para vocês. Os homens, a tua esposa sabe que você ama ela, sim ou não? Amém. Sim? Amém. Misericórdia, fala, homem. Sim. Sabe, sim ou não? Sim. Não tem dúvidas, né? Agora, por que você tem que dizer para ela que você ama ela, mesmo ela sabendo que você ama ela? Para não ter dúvida. Porque quando você fala para ela, eu te amo, isso dentro dela, das emoções dela, mexe de uma forma tão sobrenatural que o homem, se ele queria tomar um café, ele fala, diga amor, eu te amo tanto, o cafezinho está pronto. Não é por causa disso. Mas você entende que quando você expressa, quando você verbaliza com as suas palavras, isso demonstra o quê? Que você se importa, que você está perto. É assim com Deus. Deus, ele quer ouvir você falar. Ah, mas Deus sabe. Não, fala.
Glória a Jesus. Você tem que expressar tudo que você está sentindo dentro do seu coração. Você não pode chegar de meia viagem e dizer, Senhor, tem que resolver esse problema, amém. Não, você tem que dizer ponto a ponto, Senhor, estou aqui, mas o Senhor sabe que eu não estou satisfeito com o meu salário. O Senhor sabe que tem um endemoniado ali que está me incomodando. O Senhor sabe que está acontecendo o que está acontecendo, mas eu preciso do Senhor. Aí o Senhor, Ele está falando. Você lembra o que aliás, Marcos 4,39, coloca lá para nós. Olha que interessante, essa passagem aqui. Jesus está no barco com os discípulos e ele estava dormindo. Aí vem uma grande tempestade, a ponto de quase derrubar o barco. E aí os discípulos estão apavorados, com medo. Eles chegam até Jesus e pedem socorro, socorro, Senhor, nós estamos quase morrendo e o Senhor está aí dormindo. E aí Jesus se levanta do barco, ele se levanta e diz a palavra. E ele despertando, o que ele fez? Repreendeu o vento. O que ele fez? Ele disse ao mar. Meu amado, se Jesus, que é Jesus, disse para a tempestade, ei, quieta tempestade, cala-te tempestade, aquieta a tempestade. Eu não preciso falar para a tempestade. Esse problema aqui o Senhor sabe, está nas mãos de Deus. Não, querido, você tem que chegar a tempestade. Ei, dá um nome para a tua tempestade. Fala o que está acontecendo e diz, eu repreendo em nome de Jesus. Você tem que falar. O nosso mestre está nos ensinando que quando você vai pedir, você tem que verbalizar o teu pedido. Você tem que estruturar o teu pedido, você tem que falar com o Senhor. Ele quer te ouvir. E aí a Bíblia fala também em Marcos 16, 19. Já achou? Tudo errado. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. O outro versículo. Será que é 16, 19? Vai para o 20. É o anterior, Thaís. Acho que é o 18. Que fala que o Senhor lhes deu autoridade e poder para expulsar o quê? Demônios. Agora eu pergunto, olha lá, pegarão serpentes se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará. Não é isso, é o 20 então mesmo, Thaís. Esse é o 20. E eles tentam, Então 17. Aí, aqui ó. E estes sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão os demônios, falarão em... Meus amados, eu pergunto para você, como que você expulsa o demônio? Verbalizando, repreendendo no teu nome? No nome de Jesus. Entenda isso. Muito importante. Não adianta você falar. E outra coisa, vamos deixar bem claro aqui, os irmãos que estão aqui são todos convertidos, amém? Você expulsa o demônio, não adianta você chegar, está amarrado, agora está expulso. Não, você tem que desamarrar primeiro antes de se expulsar. Tem que entender. Chega para o demônio e fala, está amarrado? Amarrou o demônio. Daí daqui a pouco, cai demônio. Cai. Não. Autoridade espiritual. E entendendo que é no nome de Jesus. Agora, tem que estar preparado também. E aí a Bíblia diz, falarão em novas? Falarão. Verbalizando. Isso aqui é muito importante, e não é à toa, queridos, que quando o povo de Israel estava sem água, coloca lá, Thaís. Quando o povo de Israel estava sem água, Deus disse a Moisés, Moisés, eu quero que você fale para a rocha. Diga comigo, fale. Então o que Deus queria que Moisés tivesse um diálogo com a pedra, dizer, ô pedrinha, você vai fazer algo extraordinário hoje. Olha o que Deus disse. O Senhor falou a Moisés dizendo, pode ir no outro.
Esse computador que ele está travando mais do que bem. Travou. Ó. Toma vara e ajuda a congregação, tu Arão e teu. E o quê? Que está escrito? E falai a rocha. Olha o que Deus diz para Moisés. Moisés, você vai chegar até a rocha e você vai falar para a rocha. Jorra água, rocha. Olha que interessante isso. O poder das tuas palavras. Quantas vezes você chegou diante de uma circunstância que você viu que era uma pedra? Você falou, não, essa pedra é de tropeço, para me derrubar mesmo. Isso aí está aí para me incomodar. Isso aí não tem mais chance. Sabe o que Deus diz para você? Fale com a pedra. Talvez a pedra seja uma doença. E aí você diz, nossa, essa doença. Por que essa doença? Fala com a doença. Ei, querido, nós temos que entender que o poder que Deus, o que Jesus declarou para nós, tudo que pedimos, se nós cremos, nós vamos receber, mas nós temos que entender que nós temos que verbalizar o nosso pedido. Temos que falar. Fala com Deus. Deus, esse ano está passando, eu estou vendo que as coisas estão retraindo, Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar com a minha família. Senhor, eu preciso me conectar mais. Fala com Deus, amado. Verbaliza. Senhor, não está dando certo isso. É por aqui que eu tenho que andar. Mas muitas das vezes, o que a gente faz? A gente vai e depois fala, Senhor, eu fui. A gente vai aonde que o Senhor não tinha dito para nós ir. A gente, Senhor, por que me desamparastes? Misericórdia, queridos. Nós temos que ter o hábito de falar com Deus. E aí a Bíblia vai dizer, para você fortalecer o teu pedido, aliás eu anotei isso, para você fortalecer o teu pedido, lembre-se disso, verbalize, fale. Agora o segundo ponto que eu quero falar para você aqui, rapidamente, senão não vai dar tempo. Segundo ponto que eu listei aqui, não adianta apenas você falar. Mas você acabou de dizer que tem que falar. Sim, mas você tem que falar conectando a esse princípio também. Repita comigo. Este princípio, você tem que gesticular. Diga, gesticule. Você sabe o que é isso? Quem que é os inteligentes que sabe o que é isso? Como que você gesticula? Não, queridos. Vou dar um exemplo que eu estou aqui demonstrando para vocês. Quando eu me mexo, é o meu comportamento, é o meu corpo, como eu me expresso. Tá entendendo? Vou dar um exemplo para você. Cara, eu vou achar um abençoado aqui, deixa eu ver, o mais novo. Renan, vem aqui. Renan mais novo. E o Renan mais velho, vem também. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O primeiro ponto que eu disse, olha para os irmãos. O primeiro ponto que eu disse para vocês é o seguinte, fica desse lado. É que você tem que falar do seu pedido. E o segundo ponto é o quê? Você tem que gesticular. Você tem que demonstrar. O teu corpo tem que expressar a conexão direta com a sua fala. Por exemplo, Renan. Como que é que você disse? Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Ele é um vencedor? Não. Ué, mas ele disse. Ele falou? Ele não falou? Eu sou um vencedor. Ih, mas desanimou. Olhe para o céu, Renan, e diga, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Quando você olha para uma pessoa que está andando de cabeça baixa, Renan, qual que é a mensagem que essa pessoa está passando para você? Ela está procurando dinheiro, Está triste, está derrotada. Agora, Renan, olhe para cima, sai feliz, dando risada. Eu sou um vencedor. Olha. Não, eu já estava agradecendo. Agora, entende que não adianta apenas você falar. Você tem que ser comprometido com o que você pede.
Então você está dizendo: Senhor, o meu filho está curado, o meu filho está liberto. Você já tem que falar: obrigado, Senhor, ele está liberto. Você tem que demonstrar, você tem que chegar para ele: ó, Cristo te libertou, abençoado. Você tem que ser comprometido, meus amados, porque há muitas pessoas que apenas estão pedindo, falando, mas não estão compromissadas com o seu pedido. E olha o que a palavra vai dizer, Salmos 3:2. Aliás, só para você finalizar esse assunto, cerca de 90% do que você vai se expressar é a forma como o teu corpo age. Então 90% de uma pessoa consegue ler você andando na rua. Se for uma pessoa, meu Deus, uma pessoa especializada consegue saber se você está triste somente pelo que você está se expressando, como você está colocando o braço, como você cruza, porque o teu corpo vai demonstrar o que o teu coração está sentindo. Quantos aqui já ganharam, por exemplo, um dinheiro alto? Assim, não estava esperando por um dinheiro alto, e ganhou aquele dinheiro, fica tão feliz que sai dando sorriso, né? O que faz? Nossa, conta, fica tão alegre. Por quê? Porque o corpo ele vai expressando. E olha o que a palavra de Deus diz. Salmos 3:2. Olha o que a palavra fala para nós. Já foi? Muitos dizem da minha... Só quem está aqui. Muitos dizem da minha... Não há salvação para ele em Deus. Vai lá o 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Aliás, na outra versão vai falar assim: eu levanto a minha cabeça, porque a tua glória é manifestada sobre mim. Os vencedores, eles não andam de cabeça baixa. Os vencedores não andam reclamando da vida, dizendo: ah, tudo acontece comigo. Eu sou o único rejeitado. Ah, eu estou perdido. Ah, eu estou acabado. Não! Os vencedores, eles são comprometidos com aquilo que eles buscam. Se ele diz: eu vou vencer, ele vai vencer, ele vai se comprometer com aquilo. Então aquilo que o seu corpo expressar, esteja conectado com aquilo que você fala. Se você diz assim: ó, eu quero ganhar um salário melhor nessa empresa, o que você tem que fazer para ganhar um salário melhor numa empresa? Trabalhar mais, se dedicar mais. Dependendo do lugar, você vai ter que estudar. O que mais você vai ter que fazer? Vai ter que acordar antes, vai ter que chegar antes, vai ter que sair depois. O que mais? Vai ter que perder alguns dias, às vezes de tempo com a sua família, porque você vai ter que se dedicar. Mas você entende que quanto mais você se dedica, o que acontece? É porque você está comprometido. É porque você fez um acordo com você mesmo, você fez um acordo com o seu pedido, e você é um vencedor. Meus amados, os gestos têm poder. Os gestos têm poder. A sua postura tem poder. Então, se você chegou com uma postura baixa, levanta a tua cabeça nessa noite. Se você chegou aqui achando que não tinha mais oportunidades para você, é hora de você olhar para os céus e entender que Deus tem um governo sobre a tua vida, Ele tem o melhor para você. Está na hora de você confiar. Chega de desanimar por qualquer coisa. Chega de desanimar pelas pessoas que chegam e dizem para você que você não pode, que você não vai conseguir. Está na hora de você entender: eu pedi, eu confio e o Senhor vai me entregar em minhas mãos. Você está comprometido, uma pessoa que tem compromisso, que tem postura, ele coloca a sua vida, ele
governa a sua vida de forma que agrade ao Senhor, ele se conecta ao Senhor. Amém? E o terceiro ponto, o último ponto que eu quero falar aqui com você, é lógico, e o mais importante é, você pode pedir, falar, temos que falar, você pode você tem que gesticular, você tem que ter gestos, tem que estar comprometido, teu corpo tem que estar comprometido com aquilo que você declarou na sua mente. E terceiro ponto, você tem que colocar o seu sentimento no seu pedido. Você sabia que se você não coloca o seu sentimento no seu pedido, você acaba apenas vivendo como algo, um comodismo. Como você vem à igreja, por exemplo? Pela obrigação. Quando você sai da sua casa, qual é o sentimento que está no seu coração? Você pensa assim, eu tenho que ir à igreja. Ou você fala, eu vou à igreja. Qual é o seu sentimento quando você diz, eu vou ler a palavra? Eu vou meditar da palavra. Qual o sentimento que você coloca quando você vai orar? Eu tenho que orar. Não, eu vou orar. Lê a palavra de novo. Não, eu vou meditar do que Deus quer falar comigo. Você tem que verbalizar. Você tem que conectar o teu espírito, os movimentos têm que estar conectados. Então o que você faz? Você verbalizou, amanhã eu vou orar. O que você faz? Amanhã você levanta e já vai de joelho. Você já tem postura. E o terceiro ponto é o quê? Joga teu sentimento ali. Como você canta? Você viu a Joyce cantando aqui? Você viu a Joyce ministrando? A Joyce, ela se derrama muito quando ela ministra, assim, ela se lança muito. Por quê? Porque os louvores e a adoração, elas nos conectam a Deus, e é importante a gente entender isso. Eu preciso falar, eu preciso verbalizar isso, eu preciso ter ações comprometidas com o que eu falei, gestos comprometidos com o que eu falei, mas eu preciso colocar o meu sentimento. Porque você pode estar anos e anos na igreja, mas se você não estiver por amor a Cristo, você apenas vai ser mais um membro da igreja. Aquele que tem amor a Cristo se importa com o que Deus se importa. Aquele que coloca o seu sentimento no reino, ele se preocupa com o que está acontecendo no reino. Não é? Então entenda isso. E quarto, último ponto, eu falei 3, finalizando. Tem mais algum versículo? Coloca lá Mateus 6:21. Quarto ponto para finalizar aqui, eu digo: não há uma outra forma. Todo o seu pedido, quando você for interceder, quando você for falar, quando os seus gestos estiverem, seus sentimentos estiverem ali, inicie as suas orações, primeiramente, conectando a Jesus. Jesus, eu inicio a minha oração. Inicie a tua oração no nome de Jesus. E termine a tua oração no nome de Jesus. É lógico que também você tem que pedir ajuda do Espírito Santo, não é? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde está o teu coração nesta noite? Aonde está o teu coração? Aonde está, outra pergunta, aonde está o teu tesouro? Coloca-se em pé, mas vem até aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Aonde que está o seu coração? Porque Jesus diz que aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro.